E vamos abrir o programa de hoje com o nosso consultório Vitrine Revista. E o tema é genética na oncologia. Será que tem pessoas que nascem com propensão a ter câncer? Qual a influência da genética no diagnóstico e também no tratamento da doença? Vamos tirar essas e outras dúvidas agora com o Dr. Fábio Araújo, ele que é médico oncologista do CEONC, Hospital do Câncer de Cascavel. Boa tarde, doutor. Tudo bem contigo? Patrícia, tudo bom? Tudo tranquilo. Que bom, viu, doutor? Vamos lá, então, tirar as dúvidas do pessoal que nos assistem. Primeiro, qual que é o peso da genética na questão do câncer, doutor? Então, Patrícia, o câncer a gente sempre fala para os pacientes, não é só a genética. Ela tem o fator ambiental, tem os hábitos de vida da pessoa, né? Mas a genética é um fator importante, porque todo mundo tem mutação. Todas as células, quando elas estão se dividindo, alguma célula ela pode sair mutada e ter uma divisão celular não correta. O nosso sistema imunológico ele está programado para identificar essa mutação e ir lá e terminar com essa célula para não desenvolver o câncer. O câncer ele é um desequilíbrio, então quando você tem a mutação e o sistema imunológico não consegue reconhecer, só que não é só isso. Tem os fatores de risco, tem exposição solar, tem cigarro, tem hábitos de vida, tudo isso pesa bastante. Eu sempre falo para os pacientes, o câncer ele é igual acidente de avião, não é uma causa só. Tem uma sequência para acontecer. Entendi. Agora, por exemplo, tem pessoas que elas, quando nascem, elas têm uma propensão maior a ter câncer, doutor? Existem famílias, né? Existem alguns tipos de câncer que são bastante familiares, né? O carcinoma medular de tireoide, o câncer de cólon, tem 5% dos casos que são familiares, são pacientes que têm polipose. Então, a família, geralmente toda a família tem polipose. Então, é um paciente que merece uma atenção especial e, às vezes, até a pesquisa genética entra nesses casos. Isso, vamos falar sobre essa pesquisa genética, porque o pessoal de casa está nos assistindo agora e fala assim, tá bom, Patrícia, eu tenho ali um caso na família, quem não tem casos na família hoje em dia, né, que tenha algum caso de câncer, mas eu tenho um caso direto, mãe, pai que tiveram câncer, como que eu vou saber se eu também tenho? Porque meus exames estão todos em dia, então não tem como fazer esse rastreio, essa pesquisa genética? Como que funciona isso, doutor? Já existem exames que rastreiam assim, as principais mutações, né? Então, o caso mais emblemático é o da Angelina Jolie, que a mãe dela teve câncer de ovário, teve um tratamento muito sofrimento para ela, para a família. O que ela fez? Ela fez a pesquisa genética do gene BRCA1 e BRCA2 e o dela deu positivo. E aí que entra a questão ética. Deu positivo, e agora? O que vai fazer? A Angelina Jolie, ela fez adenomastectomia bilateral, fez oforectomia. Então, você tem que sempre colocar essa questão para o doente. O exame genético, geralmente a gente pede para pacientes que têm assim, mais de 2 casos de primeiro grau com câncer. Então, por exemplo, uma mulher que tem uma irmã e uma mãe com câncer de mama. Então, isso a gente já sabe que ela provavelmente tem a mutação. Vale a pena fazer a teste genético para ela? Vale desde que ela vá tomar... Antes de fazer o teste, a gente sempre tem que colocar o paciente. Se der positivo, qual que vai ser o próximo passo? Você vai fazer adenomastectomia? Você vai retirar o ovário? Vai parar de tomar hormônio? Então, são essas as questões que às vezes tem que ponderar. Os exames existem, mas você tem que ver o que vai fazer com o resultado. Isso, conhecer essa questão da genética pode ajudar no tratamento também, doutor? Na realidade, assim, a maioria dos tratamentos hoje, eles são... a medicina tem evoluído muito nesse ponto da questão de terapia-alvo. Então, as mutações mais comuns, por exemplo, câncer de estômago, só para você ter uma ideia. Hoje já temos 4 terapias-alvos para câncer de estômago, fora da quimioterapia. Certo. Então, isso falando de medicação-alvo, que você faz a pesquisa... Não é uma pesquisa genética, é uma pesquisa molecular, que você vê a mutação que tem na célula cancerígena e você tem um medicamento que ele identifica a célula com a mutação. Então, ele não ataca as células normais do organismo, como a quimioterapia faz. Sim. Ele ataca somente as células que têm a mutação. Então, isso já tem vários tipos de tratamento, inclusive, por exemplo, para câncer de mama, o Herceptin é uma terapia-alvo que tem disponível, inclusive, pelo SUS. Então, a paciente que tem a mutação, essa pesquisa é feita em todas as pacientes que têm câncer de mama, elas fazem essa pesquisa, se dá a mutação do HER2, se vem positiva, a paciente vai ser usado o Herceptin, que é um medicamento-alvo, que ele vai atacar somente as células que expressam a mutação. Aí, por exemplo, pré-requisito seria aquela questão de ter parentes de primeiro grau, pelo menos 2 com caso de câncer na família. Esse para fazer Idade, rastreamento. Tem alguma coisa? Esse é mais para o rastreamento. Então, por exemplo, doutor, eu tenho uma mãe e uma irmã que tiveram câncer de mama. Eu posso ter câncer de mama? Pode. Essa paciente é uma paciente que vale a pena fazer a pesquisa. Só que você, como eu falei, você vai fazer o rastreio.
Se você der positivo, o que nós vamos fazer? Essa é a questão. Depois de diagnosticado o câncer, hoje a gente já tem essa pesquisa genética bem estabelecida para os pacientes que já têm o câncer. Então, a medicina está evoluindo muito nesse campo, muito mesmo. Isso, bem sobre essa evolução que a gente vai falar agora um pouquinho, porque essa questão genética, com essa evolução, ela está cada vez mais presente, doutor? Ah, sim, hoje no dia a dia, inclusive até no ambulatório ali do SUS, a gente sempre fala para os pacientes falam, doutor, mas essa injeção que eu estou fazendo não dá efeito colateral nenhum para mim. Claro, porque é a terapia-alvo. Não vai ter efeito nenhum. No máximo, uma alergia, ficar com um pouquinho de vermelhidão na hora que você aplica. Mas é um medicamento sensacional, porque você não tem efeito colateral como tem a quimioterapia. Sabe? Então, realmente, isso mudou bastante a nossa abordagem. Hoje já existe terapia-alvo para a maioria dos tumores, né? Então, é uma coisa bem moderna, bem nova, que está no dia a dia da gente já. Pegando esse gancho dos tumores, doutor, a gente vai falar um pouquinho agora sobre, aproveitando também a presença do doutor aqui, né? Falar um pouquinho sobre os mitos e verdades que envolvem essa questão do câncer também. Eu tenho aqui, ó, todo tumor é câncer, doutor? Não, tem os tumores benignos e malignos, né? Então, aquele pacientinho que tem uma bolinha de gordura embaixo da pele, o lipoma, aquele é um tumor benigno. A pessoa pode ou não tirar, não tem problema. Uma verruga é um tumor benigno, né? Você pode tirar, dependendo do local, do tamanho. Agora, um tumor que ele tem um crescimento que o teu organismo não consiga bloquear, esse é um tumor maligno, né? O tumor maligno, ele é justamente isso. Ele é um tumor que ele começa a crescer e o teu organismo não consegue bloquear o crescimento dele. Então, esses são os tumores malignos. Os tumores que mesmo quando você retira, eles podem voltar a apresentar metástase nos outros órgãos. Então, esses são os tumores malignos. O câncer, geralmente, é o tumor maligno, que a gente chama. Aí a gente falou aqui sobre o câncer, tem relação com a genética, falamos sobre o câncer, tem relação com o meio em que vivemos. Agora, o câncer é contagioso? Não, de maneira nenhuma. O câncer não é contagioso. Isso é um mito, isso não tem problema nenhum. Pode cuidar do seu parente lá que tem câncer, não tem problema nenhum. Outra coisa também que o pessoal, principalmente quem fuma, né, tem essa do tabaco, causa apenas o câncer de pulmão, doutor? Não, o tabaco, o cigarro, ele é um vilão, né? Eu sempre brinco com os pacientes, se o pessoal não fumasse, a gente atenderia ao menos de 1/3 dos pacientes ali no hospital. Porque é câncer de laringe, câncer de cabeça e pescoço, câncer de esôfago, câncer de estômago, né? O câncer de endométrio. Então, tem vários tipos de câncer que estão relacionados ao tabaco. Mas o principal, o grande vilão é o câncer de pulmão, né? O câncer de pulmão, realmente, ele está 99% relacionado a quem fuma. Se eu faço o autoexame das mamas todos os meses, eu não preciso fazer a mamografia? Mito? Mito, precisa. A mamografia, ela é um exame que ela tem um desenho para fazer para toda a população, porque ele é um exame de baixo custo, não é um exame invasivo, e ele é um exame que deve ser feito todo ano para as pacientes, né? Então, a partir dos 40 anos de idade, toda mulher tem que fazer a mamografia. O autoexame é importante porque você vai detectar lesões maiores e gera um autocuidado com a própria paciente. Mas a mamografia, ela é fundamental que seja feita todo ano para todas as mulheres acima de 40 anos de idade. Perfeito, doutor. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigado, Patrícia. Hoje obrigado aqui a no você. nosso Vitrine. Muito Até obrigado. uma próxima, viu? Até a próxima.